Fala aí, rapaziada. Tô aqui para mais um conteúdo neste sábado. Agora eu vou falar sobre o jogo de amanhã contra o Audax. Um confronto que nem deveria acontecer, né? Mas enfim, estaremos lá em Volta Redonda. E a pergunta que não quer calar: como é que o Botafogo vai encarar essa partida? Luiz Castro vai escalar os titulares ou uma equipe alternativa? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta, eu vou pedir para vocês deixarem um like, é muito importante. Não precisa nem deixar agora, assiste até o final. E se você gostar do vídeo, você contribui aí com essa ajuda que é de graça, né? E que faz muito bem aqui para o canal. Se inscrevam no Setor Visitante. Estamos aí quase chegando aí aos 42 mil inscritos, o canal crescendo bastante diariamente. E quem puder, né, ajudar aqui para o crescimento do canal, para o Setor Visitante estar presente em todos os jogos, tem o plano de membros. A partir de R$5 você já entra para a nossa família, a família Setor Visitante. Agora pode rodar a vinheta. Bom, vamos lá. Tá todo mundo ciente que esse mês de abril é um mês insano. São 9 jogos, o time praticamente não tem tempo para treinar. É jogo, descanso, viagem. Jogo, descanso, viagem. E uma logística muito complicada. Essa maratona começou contra o Audax na semana passada, domingo passado, dia 2 de abril, quando a gente enfrentou, né, a equipe de Angra dos Reis com o time titular, né, no primeiro jogo da final da Taça Rio. Confesso que me surpreendeu a escolha do Luiz Castro, primeiro porque o Botafogo já está classificado para a Copa do Brasil, né? É muito difícil a gente não conseguir a classificação pelo campeonato estadual, porque para isso acontecer, né, para o sexto colocado do estadual se classificar para a Copa do Brasil, basta um dos cariocas, né, irem para a Libertadores. Ou seja, se o Flamengo se classificar para a Libertadores, se o Fluminense se classificar para a Libertadores, não precisa ser os dois, não, pode ser um deles só, a gente automaticamente, se tivesse perdido para o Audax, entraria, né, para a Copa do Brasil de 2024. Então, assim, era mais uma questão, né, protocolar ali aquele jogo, né, e achei que o Luiz Castro colocou uma pressão extra no time quando escalou os titulares e as coisas não correram bem, né? Uma coisa é você fazer uma análise quando os reservas estão em campo, né? Outra coisa é quando os titulares. E quando os titulares entram e fazem aquele primeiro tempo, o torcedor fica muito preocupado com o que vem pela frente, porque o Audax é um time, né, sem divisão, um time que tem um orçamento 10, 50, 60, 70 vezes menor do que o do Botafogo, é uma estrutura que também não é das melhores, e aí você vê, poxa, se a gente joga contra o Audax e o time tem um desempenho pífio desse, imagina o que vai acontecer quando jogar contra o Magallanes, ou o que vai acontecer quando jogar contra o São Paulo ou contra o Ipiranga. E a gente já viu, né, que depois de uma vitória suada contra o Audax, o máximo que a gente conseguiu foi o empate, né, jogando com um jogador a mais contra o Magallanes, que é o atual 14º colocado no campeonato chileno. Então, para mim, a escolha inicial do Castro para esse início de maratona foi equivocada. Ganhamos, é verdade. Chegamos com mais tranquilidade. Cara, isso é foda ter que falar isso, né? Mas é a realidade. Chegamos com mais tranquilidade para essa decisão da Copa, da Taça Rio, aliás, né? E agora, acho que com a vantagem, né, de poder jogar pelo empate, não faz o menor sentido o Botafogo escalar os seus melhores jogadores. Primeiro porque você, cara, não tem necessidade, né, de colocar ainda mais pressão nesses caras, né? Deixa o Marçal descansar, o Tiquinho Soares descansar, o Eduardo descansar, né? Bota aí o Segovia no lugar do Cuesta, né? Escala o Rafael no lugar do Di Plácido, né? O meio-campo, o Lucas Fernandes no lugar do Eduardo, tira o Tiquinho, bota o Matheus Nascimento. Pelo amor de Deus, acho que com as reservas do mínimo dos mínimos a gente consegue arrumar um empate, né? Também seria bizarro, né? Os jogadores, como eu falei, precisam desse descanso, né? Tanto o descanso mental quanto um descanso físico, né? Porque a partir de agora o nível de dificuldade das partidas vai aumentar bastante. E na próxima quarta-feira a gente tem um confronto dificílimo em Erechim, né? E não sei se vocês sabem, eu já falei algumas vezes nas lives do setor, mas Erechim não tem aeroporto, né? Assim, a minha logística é horrível. Obviamente a do Botafogo vai ser um pouco melhor porque eles têm a possibilidade de fretar um avião, mas eu saio daqui terça-feira 6h45 da manhã, pego um avião para Guarulhos, de Guarulhos eu vou para Chapecó
chego em Chapecó por volta de meio-dia e depois eu tenho que alugar um carro ou pegar um ônibus, né? E é uma viagem mais ou menos ali de 1h30, 2 horas de Chapecó até Erechim. Eu não sei se o Botafogo vai por Passo Fundo, que é uma outra opção. Os voos estavam mais caros, por isso que eu fui por Chapecó. Mas tem um aeroporto também em Passo Fundo, que fica a 1 hora de Erechim. Talvez o Botafogo busque essa alternativa, né? E se for para Chapecó, vai demorar ali 1h30, 2 horas. Ou seja, vai ser uma sequência muito desgastante, né? Muito desgastante, e não tem por que você colocar os titulares nesse jogo contra o Audax, até para, né, dar uma aliviada aí, né, nessa cobrança da torcida, que vai ser pesada, né? Vai ser pesada nos próximos jogos. Acho que o público não vai ser muito grande lá em Volta Redonda, a gente vai ter essa média aí de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, mas esses 2.000 já vão entrar com uma paciência bem pequena. É provável que se repitam os protestos, né, com a faixa fora Luiz Castro, as cobranças junto ao John Textor também, e o fato de, né, os titulares não estarem em campo, eu acho que já dá uma diminuída, né, porque o que realmente importa nessa temporada é a Copa do Brasil, é a Copa Sul-Americana, é o Campeonato Brasileiro, e é aí que o Botafogo deve realmente manter o foco, né? Esquece esse Campeonato Carioca, já deu, já ganhamos o primeiro jogo, né? Se colocar agora os reservas, não vai fazer tanta diferença. Não é possível que a gente não vai conseguir ganhar do Audax com um time alternativo, um time reserva, né? Porra, se bem que cada vez eu falo aqui que não é possível isso, não é possível aquilo, e depois as coisas acontecem, né? Mas como eu falei no vídeo anterior que vocês assistiram mais cedo, né, não vou ficar aqui martelando fora Castro, não vou ficar aqui fazendo campanha, vou para o estádio Raulino de Oliveira torcer pelo Botafogo, né, e que jogue bem e que faça as pazes com a torcida o mais breve possível, e vamos torcer para as coisas darem certo, né, gente? Não adianta, agora a gente tem um dono, o dono não quer gastar o dinheiro da multa, então a gente deve seguir com o Luiz Castro nesses próximos jogos. Estarei lá em Volta Redonda torcendo muito, assim como também contra o Ipiranga. Uma coisa é perguntar se eu acredito que as coisas vão mudar, né? Vocês já sabem a minha resposta. Agora, que nesse momento de instabilidade o time vai ter o meu apoio, e espero que, né, as coisas melhorem. Mas é isso, rapaziada. Como é que vocês acham que o Castro deve encarar esse jogo? Deve colocar os titulares para ganhar e de repente dar mais confiança? Ou vocês acham que ele deve escalar os reservas, né, ou uma equipe alternativa ali, mesclando alguns titulares com outros reservas? E vamos combinar uma coisa também, né? Quem que é reserva, quem que é titular nesse time? Né, o Gé veio com essa matéria aqui falando do Luiz Castro completa um mês sem repetir dupla de pontas no Botafogo. Então, assim, ele até agora não conseguiu encontrar, né, uma escalação titular que realmente fique ali na ponta da língua do torcedor. São muitas mudanças a cada jogo, né? Vocês veem aqui, né, as duplas utilizadas por Luiz Castro na temporada. Contra o Magadiani jogou o Vitor Sá com o Gustavo Sauer, foi a terceira vez que isso aconteceu. Teve aqui contra o Audax o Luiz Henrique e Raí, né, uma vez, o Luiz Henrique com o Piazon uma vez, o Vitor Sá com o Carlos Alberto 4 vezes, o Carlos Alberto com o Piazon uma vez, o Vitor Sá com o Piazon 4 vezes, né, o Carlos Alberto com o Gustavo Sauer uma vez e o Luiz Henrique com o Sauer uma vez. Acho que o Gustavo Sauer, né, tá numa crescente, acho que hoje ele é titular, e do lado esquerdo confesso que mesmo o Luiz Henrique assim, não enchendo os olhos do torcedor, né, ele está jogando mais do que o Vitor Sá, né? Então é uma decisão do Castro que eu não entendo, né? E a gente vai ver qual vai ser o time que ele vai colocar amanhã. Faltando 1 hora para a bola rolar, o Botafogo divulga a escalação. Acho que vem um time alternativo por aí e queria saber a opinião de vocês, né? Vocês vão assistir esse jogo? Vão, né? Todo mundo aqui é tarado e não abandona, eu sei. Mas que dá vontade de não ver, né? Complicado, meus amigos. Vamos lá. Amanhã tem live pré-jogo, amanhã também tem o pós-jogo do setor visitante, né? Tem que esperar um pouco aí para eu voltar de Volta Redonda. E se pintar mais alguma novidade nesse sábado, eu apareço aqui para fazer um vídeo ou até uma live aí para vocês. Então, ative as notificações para vocês saberem quando que a gente vai entrar aqui novamente. Deixem um like, se inscrevam no canal. E quem puder ajudar, né, no crescimento do canal para que o setor visitante esteja presente em todos os jogos, tem um plano de membros a partir de R$5, vocês ajudam bastante.
Tamo junto, rapaziada.